Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje o nosso destaque vai para um livro de uma turma muito conhecida, tanto do público infanto-juvenil quanto do público adulto. Quem já não leu Histórias da Turma da Mônica? E essa turma agora traz ensinamentos de amor, histórias divertidas, facilitando assim o aprendizado e a assimilação de conceitos morais, de conceitos importantes para o nosso aprimoramento. Enfim, o nosso destaque vai para o livro Meu Pequeno Evangelho. É um livro escrito por Maurício de Souza, Luiz Hu Rivas e Alan Mitchell. E nós vamos aqui estamos recebendo para comentar esse livro, para dizer como aconteceu esse processo, Luiz Hu Rivas. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Opa, muito obrigado, agradeço o convite e vamos conversar sobre o livro Meu Pequeno Evangelho. Pois é. Bom, Luiz, você não é o único autor do livro. Então, explica para nós, né, como surgiu a ideia e como foi esse processo para chegar até o livro, né? O livro é uma coautoria, eu e Alan Mitchell, e as ilustrações da Maurício de Souza Produções. Certo, né? certo. Ele surgiu no ano 2008, mais ou menos. Né? A gente estava à frente da TVC, que era a TV Espírita, e Alan trabalhava comigo na área de marketing. E ele sentia que na televisão nós quase não temos material para a infância. Certo. Né? É muito pouco material. E aí ele lembrou que o material do Maurício de Souza era muito interessante e útil, que poderia ser utilizado. Então entrou em contato e houve uma boa recepção. Então, na oportunidade, marcamos um encontro. Eu fui e estive com o próprio Maurício de Souza, conversamos da possibilidade de usar algum material, né? E foi muito bem recebida a ideia, né? Toda proposta que for para ajudar as pessoas, para ser pessoas de bem, melhor, então eles abraçam com muito carinho. Só que o momento ainda não era o mais propício, demorou-se mais um tempo para amadurecer a ideia. E foi, diria, de uns meses para cá, que finalmente se materializou e surgiu a ideia de formar um livro onde se juntam, que eu acredito, o maior tesouro que temos na doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que esse ano é feito 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso mesmo. Junto com a turminha mais querida do Brasil, que é a turminha da Mônica, cativou já 4 gerações. Então imagina colocar os ensinos de Jesus para ser conhecidos e com a turminha acompanhando. Em forma de histórias facilitadas, histórias divertidas, né? Foi criado o modelo de que cada dia das férias é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele segue a ordem, começa com as bem-aventuranças, as purezas, a misericórdia, enfim. Né? E para o livro, como você está vendo aqui, foi criado um personagem especial, né? Que é o primo André. Né? O André é coincidência, né? Aí, na capa do livro, a gente observa já um fato interessante. Tem uma árvore, é a árvore do Evangelho que foi da Palestina para o Brasil. Foi transportada para cá. Não é coincidência a árvore aí. Certo. 2, tem um sol, que é a luz do Cristo, iluminando os corações das crianças. E outro detalhe mais, eles estão na natureza, né? Que o Evangelho é vivo, é atual, né? Então, são historinhas das férias divertidas que a gente vai ver aí, né? E é muito legal porque o personagem, o primo André, ele é espírita, né? E ele vai mostrar para as crianças como os ensinos espíritas são muito legais e conforme o Evangelho, né, eles estão presentes no nosso dia a dia. E eles não são impostos, né? Porque nós estamos acostumados a ensinar as crianças com imposição, né? E a doutrina espírita não impõe nada, ela expõe. Exatamente, ela só mostra os princípios, cabe a cada um de nós saber se vai ou não, mas pelo menos mostra o caminho. É interessante porque numa festa de criança mesmo, na escola dos meus filhos, uma das professoras, né, ela disse que os exemplos são importantíssimos porque ela disse que a mãe dela
sempre que ia mexer a panela, ela não admitia que se batesse na panela porque poderia estalar, quebrar, né? E ela achava aquilo, nossa, uma coisa tão sem importância. E quando ela se tornou mulher e que teve a sua casa e que tinha os seus filhos, ela começou a perceber que aquilo era um exemplo extraordinário, né? Porque ela também começou a preservar todo o material dela da casa, né? Todos os objetos da casa, com o cuidado que a mãe tinha ensinado. Ou seja, uma coisa tão simples, né, Luiz? Marcou tão fortemente numa pessoa. Então, eu acho que esses ensinamentos, de forma lúdica, de forma natural, né, marcam muito fortemente no caráter do jovem ou no caráter da criança, né? Sim, sim, com certeza. Todos os ensinos que sejam colocados, ainda mais para estas novas gerações que estão chegando, né? Porque nós estamos em um momento de transição, entrando a um mundo melhor, um mundo de regeneração, e já os espíritos maiores, os que guiam nossos planetas, eles estão manipulando os perispíritos, fazendo que essas novas gerações aos poucos venham com princípios já do Evangelho no coração. Sim. E eles bem mais espertinhos. Você vê as criancinhas de 4 ou 5 anos, eles já estão mexendo Sim. com uma velocidade assim impressionante. Então, porque estamos passando uma nova etapa e já vem com o perispírito potencializado. Então, todo tipo de trabalho que a gente fizer para já colocar os ensinos do Cristo no coração, estaremos formando futuros homens de amanhã melhores para uma humanidade melhor. Sim, porque a bagagem que eles trazem é grande, principalmente a bagagem intelectual, né? Como você fala, eles têm uma facilidade com a tecnologia, eles têm uma facilidade de assimilar a informação muito grande, né? Tem e ainda mais. As informações espirituais que nós temos é que os netos, bisnetos dos que vêm aí ainda, já para a metade do século, eles vão vir já com os princípios de misericórdia no coração. São novos espíritos que estarão chegando na Terra, ou alguns nós mesmos, mas já regenerados, por isso é regeneração, que vão vir com os princípios de enxergar no animal, no bichinho, o irmão. Sim. Então, muita coisa vai mudar da metade do século para frente, com as novas gerações. Então, nós precisamos trabalhar por isso, né? Vamos lá. Vamos lá, trabalhar é importante, né? Agora, então, você até já me falou dessa ordem dos capítulos, né, Luiz, que foi de acordo com o Evangelho. Isso. Mas você estava me falando também, que eu achei interessante, foi as adaptações que foram feitas, né? Você escreveu o texto, né? O Alan deu uma arrumadinha lá, Vamos lá. Então, já tenho escrito alguns outros livros espíritas, principalmente tem um sobre o Evangelho específico. Então, começou assim, como encontrar o caminho, né? Inicialmente, juntei várias crianças e coloquei elas e eu falava, vamos imaginar que fosse a turminha da Mônica falando sobre tal tema, pureza, caridade, humildade. E as crianças iam falando. Então, isso serviu de inspiração para começar o processo. Certo. Então, a gente já sabia, pureza, o Cascão, não sei o quê, amor, a Mônica amando o Cebolinha. Então, já começamos a pegar as primeiras ideias. Começou já no campo prático. Depois, venho a escrever cada historinha, foram 25 historinhas, o livro tem 25 histórias, né? Sim. E uma vez feito o livro, né, o nosso companheiro Alan, que ele é brasileiro, eu não sou brasileiro, e ele cresceu com a turma da Mônica, né? Então, ele conhece muito bem o pensamento deles, então foi colocando, deixando do gosto, né, próprio. E uma vez finalizado, a equipe do Maurício de Souza, é claro, né, eles conhecem o universo específico de cada pessoa, a psicologia de cada um, e deixou exatamente já num matiz pronto, né? Então é assim, inclusive há algumas passagens, né, que eles dão umas sugestões, por exemplo, quando fala, né, ele entra na casa e ele fala, olha, meu primo é espírito. Fala, espírito? Uau, não. Espírita com A. Tá, aí fica tranquilo. Muito bom. Nós vamos continuar falando disso já, tá, Ok. Luiz? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.